O livro que eu acabei de ler é um clássico francês chamado Os Miseráveis, né? De que esse livro trata? Esse livro ele é interessante por quê? Porque conta a história, né? O relato dele é em torno de uma história de um homem chamado, claro, falando do jeito que eu leio em português, Jean Valjean. É interessante que no livro fala aqui, na página 33. O que vai se contar aqui é a história de um homem que, por causa de um erro cometido na juventude, sofreu pelo resto da vida. Então, é um cara que os pais morreram cedo e ele foi cuidar dos irmãos. E para cuidar dos irmãos, ele foi obrigado, né, a roubar. Esse cara, então, rouba pão, é pego e é julgado e aqueles condenados, na época, eles chamavam ele de forçado, né? Que era cara que hoje se chama de presídio. Não estou lembrado como chamava, mas interessante. Né? E ele passa a vida inteira fugindo de um inspetor chamado Javert, porque o cara queria prender, porque queria, o cara não tinha dó do cara de forma alguma. Ele então um dia vai na porta de uma igreja e uma mulher diz, opa, naquela casa ali, ó, lá os caras vão te hospedar, porque ele procurou hospedagem na cidade inteira e ninguém queria hospedar porque ele era uma espécie de um ladrão. Então vai lá e o bispo acolhe ele, né? Um bispo o bispo da cidade acolhe ele e ele assim dorme lá na melhor cama e rouba o bispo. Então, nesse livro tem uma frase muito interessante que no final de tudo o bispo diz para ele assim, depois que ele rouba ele, os guardas pegam ele na rua, ele volta, né? Ele volta para casa pegado pelos guardas e o bispo olha para ele e diz: nunca se esqueça de que o Senhor me prometeu usar esse dinheiro para transformar-se num homem generoso. Jean Valjean, meu irmão, o Senhor não pertence mais ao mal, e sim ao bem. É a sua alma que estou comprando. É a sua alma que nesse instante resgato dos maus pensamentos e do espírito de perdição e a entrego a Deus. Então esse cara se comove ainda, faz algumas coisas ainda mal. Ele se comove com essas palavras e, diante da misericórdia desse bispo, ele se torna um homem generoso e ajuda as pessoas. Se torna um grande empresário, depois é preso tudo e desenrola. Esse é o desenrolar da história. Mas no final da vida, né, ele, diante de tudo isso, né, dá um belo dote para Cosette, que foi a jovem que ele pegou para criar, da sua mãe Fantine, que morreu, para se casar com Marius, né, e ele morre nos braços dos dois, como um homem que experimentou a misericórdia de um bispo. Era um homem mau, mas que diante da misericórdia do bispo, se tornou um cara bom e generoso. Então esse é o pequeno resumo dos livros do clássico Os Miseráveis, de Victor Hugo.